Fala, gente! Estamos no segundo episódio da terceira temporada do Tete Tete com a Pri. Tá forte demais. Gente, esse ano eu espero que você esteja maratonando conosco. Espero que você já tenha se inscrito no canal, dado seu like e esteja comentando aqui, porque é muito importante o nosso feedback daquilo que você tem esperado do Tete Tete, aquilo que você tem experienciado com as histórias, aquilo que Deus tem tocado no teu coração. Então comenta aí, não deixa de comentar. E eu vou te dar alguns avisos antes de tocar a vinheta. Presta atenção. Dia 20 agora de janeiro, nós temos a Live Summer. Você que quer saber mais informações, nos chama, porque a programação tá fora de série, vai ser o dia inteiro de programações. Então, né, eu acho que você não vai poder perder. Segundo recado é que inscrições do GPS Club, então já são duas informações, estão até o final de janeiro. Você que quer estudar com a gente, você é adolescente de 11 a 16 anos no clube, nos chama. E você que é de 16 mais adulto, enfim, seja a idade que for, o GPS é pra você e tá te aguardando, tá bom? Quer saber agora quem tá comigo? Então roda a vinheta aí! Então, gente, vamos ao nosso episódio de hoje. E como você sabe, a gente só tem convidados ilustres aqui. E essa mulher é uma mulher, já dei spoiler, ó. Ela fez moda, ela é super estilosa, é uma mãezona, ela é uma esposa maravilhosa, ela é assim, ó, sensacional. Fora milhões de outras coisas que ela faz que eu vou deixar ela falar, porque senão eu vou falar tudo aqui. E eu quero que você dê boas-vindas, que é a Gisane Menezes! Que legal te receber aqui. Vocês que não sabem, a gente tem orado muito para que o Senhor envie as pessoas que têm que estar no tete a tete. E ela chegou literalmente, né? Não foi ela exatamente, foi pessoas que foram falando e eu disse, uau, é ela. E ela veio. Então, muito bem-vinda, é uma honra te receber. Obrigada. E me conta mais, né? Eu falei um pouquinho que você fez moda e tal. Me conta mais quem é a Gisane, então. Então, começo da minha história ou começo Você que sabe quem é a Gisane. Tá, eu vou começar então contando a minha história. Ótimo. Pode ser? Pode ser. Eu sou a filha do meio de três, somos 3 mulheres. E eu nasci e cresci, assim, eu cresci em um lar bem disfuncional. O meu pai era alcoólatra, ele agredia minha mãe, e eu cresci nesse contexto, assim. Eu me lembro de uma vivência, assim, eu tinha, tipo, 2 anos de idade, eu não sabia nem o que estava acontecendo, e ficou marcado na minha cabeça, assim, aquela imagem, o meu pai agredindo a minha mãe, e eu cresci sem entender aquilo que estava acontecendo, mas, enfim, me marcou muito, foi uma ferida que ficou, e nós temos diferença de 6 anos cada uma, então, quando eu tinha 6 anos e a minha irmã mais velha tinha 12, a minha mãe estava tendo a minha irmã mais nova. Caramba, que loucura. E aí, 16 anos. E aí, outra que marcou muito também. Ai, Gi, mas por que você está falando essas coisas? Por que não é para trazer para ninguém não apontar o erro de ninguém. Claro, né? faz São parte os meus da tua pais, história. eu amo eles, né, me criaram, me educaram, mas é para a gente entender aquilo que as consequências que podem ter alguns atos, né? E que é claro que também cada um tem escolhas, mas que até inclusive se tratando de crianças, né? Isso tem consequências mais, enfim. Daí voltando lá sobre, aí a minha mãe tinha ido ter a minha irmã. E meu pai passou o dia inteiro no boteco bebendo, e eu e a minha irmã estávamos o dia inteiro em casa sozinha. A minha irmã, nessa época, ela tinha 12 anos, e era um ambiente tão pesado que ela tomava medicamentos fortíssimos, psicológicos, ela fazia acompanhamento médico. Na verdade, ela, depois de adulta e tal, me falou, né, que ela via vultos e coisas assim, e tratavam aquilo como delírio algo psicológico mesmo, né? E a gente sabe que tem a questão espiritual também, né? Então, assim, eles dopavam ela de medicamentos e tal, então ela não era muito ativa, né? 12 anos, mas não era muito ativa. Meio vegetando. Sim, eu lembro muitas vezes, tiveram fases também que a minha mãe, tipo, alimentando ela já pré-adolescente ali, do ponto que ela ficava grogue, né? E aí, a gente passou o dia inteiro em casa esse dia, e aí, no final do dia, uma vizinha chamou a gente para comer uma sopa e tal.
E a gente foi para casa da vizinha, nós escutamos, a gente estava comendo, nós escutamos o barulho da moto. Meu pai sempre teve moto. Meu pai chegando em casa, e a gente voltou correndo, era do lado da casa. E ele bateu na gente, assim, tanto, bateu de chicote, sabe? Sem mais nem menos. De cavalo, assim, de bater em cavalo, aquele trançado de couro. O alcoolismo, né? A bebida. E levantou, assim, nas minhas pernas, eu me lembro, 6 anos, vergões. Então, assim, era um lar bem disfuncional. E aí, aos 9 anos de idade, meu pai se mudou, nós fomos embora. Nessa época, nós morávamos no Nordeste. Nós fomos embora. Eu nasci lá. Sou nordestina, de apesar de não ter Sergipe. Sergipe, olha só que legal, gente. Que viajada. E aí nós fomos embora para Rondônia. Uau, eu tinha 9 anos de idade na época. E o meu tio morava lá já, enfim, estava bem. E o meu pai, ele sempre lidou com pecuária. E no Nordeste tinha muita seca. Então, assim, o gado morria seco mesmo, literalmente, de fome, de sede. E nós fomos para lá. Me tira uma dúvida agora bem burrinha de geografia. É Alagoas, Sergipe? Não. Alagoas é vizinha de Sergipe. Eu já fui em Alagoas. Em Recife, no Nordeste. Ali, Bahia também já, mas ali Sergipe ainda não fui. Alagoas é do lado. Que legal. Então, nunca mais voltei também, né? Mas, mas é muito bonito lá. E aí, nós fomos para Rondônia, que o meu tio já estava lá, meu pai buscando uma qualidade de vida melhor, enfim, né? E aí melhorou um pouco a nossa vida nesse contexto de familiar, né? Sim. Melhorou um pouco, porque o meu pai respeitava muito o meu tio. E aí qualquer situação ali que acontecia de agressividade, enfim, a gente corria e contava para o meu tio. E o meu tio puxava a orelha dele, enfim, então ele respeitava muito. Mas aí 5 anos depois o meu tio faleceu. A base ali, a única luz no fim do túnel que eu enxergava, a gente enxergava ali, né, que a gente tinha. Meu tio faleceu, um acidente assim bem tolo, e no sítio caiu um galho na nuca dele, ele morreu na hora. Caramba, gente, pra ficar 1 hora chegando. Sim, e aí depois disso eu fiquei muito deprimida. Eu me lembro assim que eu passava tipo tardes, horas no túmulo do meu tio, eu ia para o cemitério e ficava lá chorando. E realmente isso, tipo, a única esperança, né, que eu falei da luz do fim do túnel, a única esperança. Nós crescemos num contexto ali religioso de católicos, eles se diziam ser, mas... Não praticantes. Nada, assim, contato zero, assim, com Deus, sabe? E espiritualidade bem fraca. E aí meu tio faleceu e aí piorou muito. Além de eu comigo mesma, porque eu pensei, poxa, a única esperança, né, se foi agora. E aí também não tinha mais para quem a gente pedir socorro, e o meu pai também não tinha mais ninguém que, né, eu imagino que para ele deve ter sido muito difícil também, sim, né, a única referência, certo? Sim, né? Que perdeu, enfim. E aí começou a piorar muito também o ambiente familiar, enfim. E eu estava, na época, com 14 anos, e foi uma fase bem difícil de depressão e tal, e eu comecei a ter muitos pensamentos suicidas. E o meu pai sempre teve arma em casa, inclusive, e muitas vezes assim eu pensava em pegar a arma e me suicidar. Só que assim, eu pensava na minha mãe. Minha mãe sempre foi assim, aquela pessoa muito passiva, muito, tanto que, né, ela passava por tudo isso, era agredida, tudo, e permanecia ali, né, muito passiva, muito, enfim. E eu pensava na minha mãe. A única coisa que eu pensava, não posso fazer isso, né? Por ela. Aqui, não posso fazer isso por causa da minha mãe. Algumas vezes eu cheguei a sair de casa com a arma, era um 38, pegava o 38, tipo, botava numa bolsa e saía com a ideia de me suicidar, mas não tinha coragem. E aí ele começou a ficar mais agressivo, enfim, chegou ao ponto de... Ele ameaçava a gente de morte, com a arma mesmo. Teve uma ocasião também que essa foi muito marcante, que inclusive eu falei para ti, né, que eu fui escrever, quando a gente combinou tudo, eu fui escrever. E eu até comentei com a Yasmin que... A Yasmin é filha. Eu tive um insight, assim, porque eu tinha fobia de lugar fechado, né? E eu achava que era por causa de uma ocasião que eu tinha ficado presa no banheiro, eu tinha acho que uns 10 anos de idade, eu fiquei presa no banheiro com uma amiguinha na casa dela, e eu achei que era dali, que tinha, né, um trauma, enfim, achei que tinha surgido dali essa fobia. E eu fui escrever, eu estava escrevendo dessa situação, que o meu pai chegou em casa e ele estava completamente fora de si, bêbado, enfim.
E aí qualquer coisa para uma pessoa que já tá, né, É o copo muito, transborda, né? é muito intenso. E aí ele correu atrás da gente, tipo, ameaçando a gente com a arma, tal, com 38, e a gente tinha recém se mudado para lá, para Rondônia. E a gente foi para uma casa que era num sítio do meu tio, até a gente alugar alguma coisa ou comprar alguma coisa, a gente foi para essa casa. E era uma casa lá em Rondônia, na época, era muita casa de madeira, assim, a maioria, até porque tinha muita mata, enfim, a matéria-prima era aquela. E era uma casa de madeira e ela é suspensa do chão, assim, e tinha embaixo, não sei quanto dá aquilo, mas sei lá, uns 50, 80 centímetros no máximo, acho que nem isso. E a gente correu à noite, era escuro, não Meu tinha Deus. energia, a gente correu e se enfiou tudo lá embaixo. Se escondendo dele. E escuro, ele não ia ver, enfim, e ficamos lá embaixo, né? E eu tinha 9 anos na época, né? E eu comecei a escrever e eu comecei a lembrar daquilo e aquela sensação assim, tipo, foi ali, foi aquilo ali, não foi do banheiro, foi daquilo ali, que eu até falei para Nossa, que Yasmin. forte. E foi disso, dessa situação. Então, era o ambiente é esse. Aí, voltando. Você tava com a depressão ali, né? Igual ali aos 14 anos. E dessa situação, eu não me lembro agora que eu estava falando antes. De você ter saído de casa, né? Com a arma. Sim. E aí aí, em outras ocasiões também, daí eu já adolescente, isso era criança ali e tal, mas eu já adolescente, daí entre 14 e 15 anos, teve uma ocasião também que ele daí apontou a arma para mim mesmo, foi direcionado para mim e aí ele falou, inclusive apontou a arma e falou para mim, falou assim, você tá vendo isso aqui? Isso aqui não é para eu me matar não, tá? E apontando a arma para mim, né? Então, assim, aí você já tá ali, puxa, eu já tinha aquele sentimento dentro de mim, né? Por conta de tudo que eu já tinha vivido, por conta, né? Meu tio tinha falecido, então tinha sido mais, né? Um boom ali. E aí, tu imagina, tu ouvir isso do teu pai. Nossa. Aí parece que o diabo pega aquilo ali que ele já vem falando para você. Ai, você não tem valor. Ai, ninguém vai sentir sua falta. Ai, não sei o quê. Aí, imagina, né? Então, às vezes palavras que os pais, ai, você não devia ter nascido, ai, você Fala na hora da está raiva, plantando, não quer Meu dizer que Deus. você deseja aquilo, mas você está plantando uma sementinha ali, né? E aí, aos 15 anos, eu comecei a namorar e aí teve uma confusão lá também, eu fui morar com esse meu namorado na época, tinha 15 anos, morei acho que uns 6 meses, mas assim, e eu era muito depressiva, né? E assim, a inteligência emocional zero, sim. autorregulação zero também, porque daí você cresce Claro. Uma base. sem saber também sem poder expressar aquela coisa, ai, criança não tem querer, você não pode assim chorar, você não pode. E isso faz parte do nosso desenvolvimento. Claro. O nosso papel como pais é ensinar. conduzir, né? Direcionar, disciplinar, dar destino, é orientar, né? É ensino. E aí, agressiva, e, enfim, quebrava tudo, enfim. Daí eu morei 6 meses com esse namorado. E a partir daí eu fiquei assim, morava com uma amiga, morei com outro namorado, era assim, uma coisa bem nômade. Tá, e daí Pelas esse primeiro namorado ali que eu morei, e porque na verdade o que eu queria na verdade era fugir de casa, né? Sair de casa, não aguentava Era só aquilo. isso. Era uma fuga. E aí depois do término do namorado do relacionamento com esse namorado, eu tentei suicídio mesmo, né? Eu tomei. Meu primo, ele tomava um medicamento controlado lá, tarja preta, e aí eu tomei 2 caixas do medicamento e a princípio eu queria morrer mesmo. E tomei, e quando eu tomei, eu botei tudo na mão assim, enfim, foi de uma vez só. E foi muito rápido. Eu comecei a sentir que eu estava apagando mesmo, que eu estava desfalecendo, né? E eu fiquei com medo. Daí eu falei para minha madrinha, né, na época, que é irmã desse meu primo, daí eu falei para ela, eu contei. E aí a ambulância chegou, eu já não estava mais acordada. Isso era um domingo, 10 horas da noite, e eles fizeram lavagem estomacal, tal, e eu acordei, desculpa, era um domingo,
7 horas da noite. Eu acordei na segunda, 10 horas da noite. Meu Deus. Daí, quando eu acordei, aí ardia, eu lembro que ardia muito, assim, o nariz, porque eles colocam uma mangueirinha, né, Sim, que vai pra lá lavar. no estômago, pelo menos era assim, não sei se mudou alguma coisa. E Nem aí eu queremos fiquei, descobrir. Deixa assim. e eu fiquei daí vários dias, assim, tipo, grogue, acordei, aí tinha várias reações ali, e no pós, né? E eu fiquei também vários dias grogue, eu não conseguia tomar banho, minha mãe que me dava banho, Sim. sentada numa cadeira, ia andar e não E qual conseguia foi a andar. reação dela, da mãe? Referente a Então, isso? acolheu, né? Ela acolheu, assim, acolheu muito, não me julgou, nada, só eu acho que no fundo ela entendia, né? E só que também não tinha muitos recursos, como eu falei, né? Eu não tinha autorregulação, não tinha, porque não tinha recursos, não sabia como lidar, né? E me acolheu muito, é tanto que ela não tinha recursos que assim teve, né, nessas fases ali de desenvolvimento. Eu bebia muito, bebia muito. Uhum. Nesse pós, né, na verdade, depois que eu saí dali. Uhum. Bebia muito também, então assim, ela própria, tipo, ela chegava a me oferecer cigarro, que ela fumava, ela, né, o que eu creio que ela com certeza pensava, vai, me ajuda, Que é o né? alívio que eu Então, tenho. me Sim. ajuda, é uma fuga. Sim. E tentava os recursos que ela tinha. E aí fiquei vários dias assim, bem grogue, sob efeitos ali dos medicamentos e andar, caía. No início não conseguia fazer basicamente nada, até para ir no banheiro precisava de ajuda, tomar banho e tudo, né? E aí uma coisa que isso me marcou muito, logo após esse pós ali, sabe, que saí e já estava me recuperando, umas amigas minhas, até tem uma que é uma grande amiga até hoje, ela é minha amiga, a Kelly. E me chamaram para ir num encontro da Igreja Católica, num encontro lá, que era um dia que eles... tipo uma confraternização. Sim. Me chamaram e eu estava naquela fase que você só quer se isolar, você só quer... A pessoa depressiva, ela só quer se isolar, só quer... Enfim. E eu fui... E tiveram vários sorteios e vários itens ali foram sorteados. Quando começou a sortear, eu já pensei, já sei que não vou ganhar nada, né? Já Então, ficou aqui, com aquele pensamento não vou ganhar nada. pessimista. Sortearam vários itens e o último item eu ganhei. Uau. E era uma Bíblia. Uau. Era uma Bíblia. Então, eu não tendo nenhum contato com Deus, mas é como se, naquele momento, é como se Deus falasse comigo assim, filha, eu tô aqui, sabe? E só que não sabia também como... É muito difícil, quando você tá no fim do poço, para você é muito difícil. Mas aí eu continuei, até acho que piorou um pouco, na verdade. Eu ouvi aquilo, mas eu não tenho forças para sair sozinho, muito difícil sair sozinho. E aí continuei bebedeira, e bebia muito, bebia para cair mesmo. A intenção, na verdade, era essa, era beber até sair fora de si. E aí morei com umas amigas e tal. E aí uma amiga minha também, uma grande amiga, veio embora para cá. E ela sempre me chamava para vir morar com ela. Ela veio para cá através de um familiar que tinha aqui. E ela sempre me chamava para vir morar com ela. E a minha mãe, eu acho que na verdade no fundo, eu ainda tinha pensamentos suicidas, enfim, ela sabia que eu não estava bem. Então ela pensando, eu imagino aquele coração de mãe, né? A gente quer perto, só que eu imagino que pensava, né? Eu quero ela viva, melhor ela viva do que perto, né? Aliás, é melhor ela viva longe do que perto, mas não está ali. Sim. E aí ela me incentivou para vir para cá, e aí eu vim para cá. Aí eu vim morar com essa amiga. E aí foi até quando eu conheci o Rony, ele morava no mesmo prédio, enfim. E ele estava também, ele já ia, na verdade, na igreja. Lá atrás ainda, antes de vir, um pouco antes de vir e tal, eu já tinha começado a ir na igreja, igreja evangélica, tinha começado aí. Só que era sozinha, enfim. E aí quando até eu falava para as minhas amigas, elas convidavam para ir na igreja católica, né? E aí eu falava, eu não me sinto mais que é o meu lugar, assim, tinha me identificado mais, né?
E eu falei, não me sinto mais à vontade. E ela, ai, que chata. E aí, quando eu vim embora pra cá, daí eu conheci o Rony. E o Rony já ia na igreja na época. Assim, na verdade, a gente meio que se converteu junto, porque daí tinha também aquela coisa... Você estar na igreja não quer dizer estar em Cristo, né? Pronto. Então, os fariseus eram um grande exemplo disso. E aí a gente começou a ir na igreja juntos e tal. E depois... mas eu ainda não tinha me convertido. E eu acho que a virada de chave foi assim, eu já estava grávida da Yasmin. E a gente ia eu não estava convertida mesmo, né? A gente ia em um show em Santo Amaro. Era um show assim bem da época, bem conhecido, bem conceituado, né? As pessoas ali, os cantores ali. E eu pagamos caro, a gente já estava casado, eu e o Rony, paguei caro no ingresso, comprei roupa e a gente ficou horas na fila, horas, isso já estava indo assim na igreja, mas não tinha me encontrado, não tinha, enfim. E nós chegamos lá, quando nós entramos lá, depois de horas na fila, entramos lá, eu entrei assim, para os meus olhos parece que tinham aberto as portas do inferno, assim, eu olhei aquilo assim. O que eu estou fazendo aqui? É o ambiente que eu estava acostumada, mas parece que abriu assim, sabe? Caiu umas escamas. E eu olhei, não quero isso. E eu pensei, tá, mas eu vou falar isso, vou falar pro Rony, ele vai querer me matar, né? Porque depois de tudo isso que a gente passou, pagou caro, comprei roupa, paguei caro no ingresso, fila, trânsito de horas. Sim. Pensei, aí a gente andou um pouquinho, tal, compramos uma água lá e daí eu falei pra ele, eu queria ir embora. Aí ele falou, vamos! Na hora ele tava com o mesmo sentimento. Uau! E depois disso, nunca mais. É uma virada de chave. É bem isso mesmo que acontece. E aí você conheceu ele aqui. E como é que foi, assim, pra ti ter esse relacionamento, mesmo com problemas paternos, assim, hoje você, né, que você não falou isso, mas você hoje é psicanalista, né, e tu fez essa pós-graduação. E como que é pra você, como que tu viu isso, esse relacionamento com um homem, sendo que você tinha uma visão de pai deturpada, querendo ou não, né? Então, traz muitas bagagens, né? Sim. Traz muitas bagagens. E, assim, uma consequência que eu trouxe, assim, né? Dessa educação, assim, digamos assim, dessa estrutura familiar disfuncional, é o perfeccionismo. E um certo autoritarismo, que é, na verdade, assim, de ter controle, sabe? Quando a gente é criança, né, nós temos necessidades, inclusive até adultos, né, mas necessidades emocionais, mas na formação da criança isso é muito importante, que vai definir ali, né, a personalidade dela e como que ela vai lidar com aquilo, né, na vida adulta, que é necessidade de conexão, autonomia e controle, né, então assim conexão, autonomia e controle, prazer e desprazer. A criança precisa de prazer, mas ela também precisa de desprazer. Para saber lidar com a frustração depois. E autoestima. Então, assim, muitas vezes nós, pais, eu errei muito com a Yasmin, hoje é o menos com a Giovana. Né? Às vezes ela até fala, né? Fala assim, na minha época não era assim, ou coisas, né? É que as coisas mudam, a gente também tá evoluindo. Ninguém nasce sabendo ser mãe, ninguém nasce sabendo ser pai, é um processo, né? Então, eu entendia que, assim, que para ficar tudo bem, eu tinha que fazer tudo perfeito e eu tinha que ter controle das coisas. E eu tinha que ter controle das coisas para me poupar sofrimentos. Então, e isso no relacionamento, né, traz muitos desgastes e muito embates. Então, assim, foi bastante difícil. E eu ainda, hoje, assim, essa questão, mudou muita coisa e por mais que ainda tenha aquela coisa colérica também, né? Colérico, assim, você quer resolver tudo. Não é por mal, gente. O controle também você é do colérico, eu acho. Também, mas você vê a situação ali. Hoje a gente estava numa loja, a Yasmin tá aqui, né? A gente estava numa loja, uma fila e todo mundo no corredor ali parado. E aí o outro corredor vago. E aí a Yasmin esperando ali na ponta, né? Eu já fui pelo outro lado.
sabe, é o Sim, vamos prático, pragmatismo, vamos lá. vamos agilizar. Então, assim, Isso. pro colérico, todo mundo é lento. Sim, porque ele tá Sim, luz, né? ele tá pensando, Acelerado. ele é rápido, E né? observador, né? E ele consegue resolver, resolutor ali de Sim. problemas. Então, e aí, mas aí isso aliado, né, a um perfeccionismo, uma coisa que você, não, tem que ter controle, eu tenho que ter controle, eu tenho que dominar, traz muitos atritos. E hoje aprendi muito, e hoje, por mais que eu queira, muitas vezes eu penso, ai meu Deus, fica assim, quero agilizar as coisas, ou mas quero aí, dominar, tipo, daí eu vou já ter entendo. domínio próprio, E vou deixa, entender, e não vou fala. ser longame. E não fala, eu penso, vai resolver o que eu vou falar aqui? Sim. Vai resolver a situação? Vai mudar? É. Eu não tenho poder de mudar o outro. Né? E uma coisa que melhorou muito também no contexto de relacionamento, de casal e de mãe, filho, enfim, é isso de se calar, e nem sempre a nossa opinião é necessária. Sabe que é interessante tu falar sobre isso, porque muitas vezes a gente diz assim, né, eu nasci assim, vou morrer assim, ou a gente coloca desculpas, né, não, essa é a minha personalidade, não, esse é o meu jeito mesmo, isso é da minha criação, eu aprendi desse jeito. E hoje até a gente tava conversando, engraçado, né, hoje mais cedo com umas irmãs da igreja, e a gente falando assim, né, independente do nosso temperamento, caráter, criação, existe algo chamado fruto do Espírito, que é o Espírito que brota em nós, né? Às vezes a gente não tem nada disso em nós mesmos. Tipo, a gente não pode... São frutos que nós não produzimos. Não é de nós mesmos. Até eu acho que o Ricardinho também falei ontem, né? Que a gente não... Tem coisas que não é de nós. Tem coisas que o ser humano é egoísta por si só. O ser humano, ele é egocêntrico. Ele pensa mais nele do que nos outros. O natural seria dessa maneira. Aí vem o Espírito Santo, vai nos moldando, vai nos alinhando, vai nos, né, transformando a ponto de, eu sou sanguínea, mas espera lá, eu não preciso ser impulsiva porque eu sou sanguínea. Não tem nada a ver. Esse era o meu ímpeto antes de ter o Espírito Santo. Agora, tendo o Espírito Santo, algo tem que ser mudado em mim. Porque quando tem o Espírito Santo, há uma transformação. É impossível você ter um contato verdadeiro, né? Um contato verdadeiro com o Espírito Santo e não ter uma transformação. Então, tipo, muitas vezes eu vejo, assim, as pessoas usando o temperamento ou o seu jeito, a criação como um amuleto ou uma bengalinha ali, é muleta, né, que chama? Muleta, para se apoiar e dizer ali que eu vou permanecer nesse jeito que eu estou. Mas sendo que Deus quer tirar essa muleta e te fazer agora a regeneração desse órgão, a regeneração do seu corpo. Vamos viver, vamos romper isso. Chega de viver o mesmo ciclo, ficar nesse vai e vem e para sempre no mesmo caminho. Não, peraí, você foi assim com você, mas você pode fazer diferente. Por exemplo, tu teve um tipo de criação que eu tenho certeza do que eu tô falando, porque eu vejo esse fruto em você, que você é uma mãe totalmente diferente do que aquilo que você aprendeu. Então você não precisou reproduzir, você decidiu fazer diferente, né? E isso eu também tenho certeza que por mais que você estava na igreja não estando, a semente já estava brotada no teu coração, germinou naquele momento da festa de chegar lá e dizer, cara, isso aqui não é para mim, isso não é mais para mim, e de repente algo mudou, uma chave virou. Mas é por que acontece isso? Porque a semente a gente não vê. Ela tá lá dentro, né? Dentro da terra. E é tão interessante, quando a gente vai estudando sobre a semente, eu acho fascinante, que isso é só o Senhor que pode fazer. Aí ainda existem gente que diz que Deus não existe, como não? Nem aquela coisinha minúscula, ela entra dentro da terra. E para ela frutificar, ela precisa morrer. O nosso eu precisa morrer para que agora ela comece a crescer. E a gente não vê frutos, a gente só vê uma coisinha, né? E no começo você não vê nada. E foi tão interessante porque, assim, até você saber a prática é lindo e todo mundo sabe o que é uma semente brota, como que é, como que não é. A teoria nós já sabemos, mas teve um dia que eu peguei e ganhei um vasinho. Eu disse, quer saber, eu vou plantar uma semente pela primeira vez. Fui lá, comprei uma semente e coloquei lá dentro. E disse, né, vai ser rápido. E ficou. Gente, eu acho que isso aqui não. Eu acho que me venderam errado. Tava fora da validade, né? Fora da validade, sei lá, essa coisa me venderam errado. Eu acho que não tinha nada, eu acho que não vai dar nada. E, enfim, mas mesmo assim, uma vez por semana eu ia lá e regava. Uma vez por semana eu ia lá e regava. Cara, deu 6 meses para dar o primeiro tuque, sabe? Uhum. E aí nasceu um negocinho verdinho minúsculo. Eu fiquei tão feliz. Não era mentira, ela vai vir. E eu fiquei tão feliz. Deu uma semana daquele verdinho, ela morreu. Desse não, você tá de brincadeira. Agora que eu ia ter esperança que ele ia crescer, ele morreu. Mas olha que interessante. Depois disso eu continuei regando.
E eu adubei ali um pouquinho e tal. E olha que eu sou péssima com plantas, tá? Deus sabe disso. Mas depois disso, ela cresceu de novo e ela cresceu e cresceu e ela realmente deu uma flor. E eu nem sabia que semente era, porque eu ganhei de um GDC. Olha que interessante, o GDC. Era um GDC que a gente tava falando sobre florescer. E aí a lembrancinha final do GDC foi essa. Uma semente pra cada uma. Ninguém sabia o que era. Cada um brotou uma coisa. E a gente só ia descobrir se a gente cuidasse dessa semente. Sim. E eu fiquei... Cara, eu achei incrível aquilo. Porque eu tive a minha experiência e assim é o Senhor conosco. O evangelho ele vai sendo plantado, ele vai sendo regado dia após dia após dia, até que a gente floresce. Né? E que lindo que foi isso contigo, que bacana esse processo. Mas é uma coisa que, como a gente estava falando, né? Você falou de mãe e tal, e realmente hoje eu posso dizer que sou bem diferente, mas não foi sempre assim. Como eu falei, né? Errei muito com a Yasmin. E muitas vezes até as pessoas em volta, elas instigam isso, que você tem que, para você ensinar, necessariamente você tem que bater. E, sabe? E errei muito e até quando ela já estava... Inclusive, assim, a Yasmin, a minha ideia, o meu plano, né? O meu plano, bem, era de ter só ela. E eu sempre falava, desde novinha, que eu ia ter uma filha, ia ser menina, ia se chamar Yasmin. Sempre falei. Uau. E aí veio a Yasmin, eu... Ok, né? Isso Encerrou aí, sensacional. Fechou. E aí, ela e o Rony sempre falando, ela pedindo, daí já quando ela começou, né, a falar e tal, pedindo, o irmãozinho e tal, eu, não. E o Rony também, não. E aí, eu, com 5 anos, ela com 5, 6 anos, eu já falei, tá, eles pediam um bebê e um cachorro, né? Eu falei, tá, então pega o cachorro. E não me Daí deu, né? Tipo assim. E aí, né, ela já tava com 12 anos, 11 anos, 12 anos, e eu fui orar. E eu pensei, não, na verdade eu pensei, né? Eu pensei, tá, eu fiz os meus planos, mas eu não perguntei para Deus, né? E eu fui orar, e eu falei, Senhor, eu não quero. Mas se for da tua vontade, coloca o desejo no meu coração, né? Novamente. Coloca esse desejo no meu coração de ter um bebê. E eu comecei a sentir esse desejo e eu falei assim, Senhor, mas assim, na época o Rony estava, só ele trabalhava, geralmente trabalhava em casa, mas assim, a renda principal era dele. E eu falei, Senhor, confirma para mim na área financeira. E surgiu um dinheiro, faz, sei lá, 5 anos isso, enfim, quando a gente começou a orar, surgiu um dinheiro do nada na nossa conta. Na época nem tinha Pix, tipo, a gente viu no banco, não sabemos de onde veio. E aí o Rony falou até que tinha orado isso também. E foi muito assim de Deus, o Senhor mostrou assim, da Giovana, e eu sempre falava assim, era uma coisa minha, talvez tenha até relação com a infância, enfim, né, com a criação, e eu falava que eu não queria ser mãe de menino, que eu não queria ter menino, e eu tava na igreja, e eu fechei os olhos e eu vi um bebezinho, e era uma menina. E aí eu falei assim, eu entendi que era Deus me mostrando, né, olha, eu vou mandar uma menininha. E eu falei, amém, Senhor, qual é o nome? E na hora, assim, veio na minha mente, Johanna. Daí eu peguei o celular, o pastor pregando ali, né, quando o culto acontecendo, e eu pesquisei, e Johanna, a origem é hebraica, e o significado é presente de Deus. Uau. E eu vi que a tradução em português era Joana, e em italiano, Giovanna, que é a Giovana. E eu cheguei em casa... Não, daí o pastor falou uma referência bíblica lá, daí eu já abri a Bíblia, não queria abrir, que eu tava ali, né? No flow. Tava... Deus já tava falando comigo. Daí abri a Bíblia e tava escrito bem grande assim, Joana. Eu nem sabia quem era Joana, que a Joana que ela auxiliou Cusa, a esposa de Cusa, né? Auxiliou no ministério de Jesus e tal. Nunca nem tinha escutado falar dessa Joana. Aí eu cheguei em casa e eu falei para Yasmin e para o Rony, eu falei, olha, eu tive uma visão, eu vi um bebezinho, eu vi um bebê. Falei, eu vi o sexo do bebê e a gente eles já sabiam, a gente já estava conversando sobre isso, que a gente estava se preparando para eu engravidar, né? E aí a Yasmin falou assim, sem saber de nada, se for menina vai ser Giovana. Ela tá aqui no estúdio, gente, por isso que eu olhei para ela. Sério? E aí, por que eu falei isso? Porque eu errei muito com a Yasmin. E eu creio que, assim, a Giovana foi o que Deus me mandou como uma oportunidade de corrigir a rota, né? E hoje, assim, eu sou bem diferente mesmo com a Giovana. Não é permissividade, é ensino mesmo, é de ensinar, é de direcionar, E, assim, é uma diferença absurda. Até teve um dia,
que eu falei para Yasmin, né, que ela estava sentada lá no sofá e Deus falou comigo, assim, comecei a chorar, tipo, e, sabe, me dar conta ali do tanto de coisa que eu tinha errado. Foi lá, daí, do nada, cheguei lá, abracei ela, chorando, falei, me perdoa e tal, enfim, né. Mas é isso, assim, é você, poxa, você parar e analisar por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou fazendo isso? Né? Toda ação, ela tem uma função. Eu estou fazendo isso porque estou fazendo isso porque foi como aprendi, eu estou fazendo isso porque, de certa forma, para eu poder sentir que eu estou no controle, porque eu tenho medo de Não estar. de não estar e, Perder né, isso. por que eu estou fazendo isso? Então, daí eu fui corrigindo com a Giovana. Mas que sabe foi... que é lindo que tu falou? Porque tu falou assim, ó, eu pedi perdão pra minha filha. E eu vejo, assim, muitos pais achando que isso é um sinônimo de fraqueza. Fraqueza, muito pelo contrário. Tem que ser Não, muito... É muita força para você. É muita coragem. Coragem, muito, exatamente. É lindo. Não tô falando isso pra me engrandecer, não, misericórdia, mas aconteceu bem ontem. Cheguei em casa cansada, tarde da noite, era quase 2h30 da manhã. E eu só tinha dado 2 funções pra Isadora. Isadora, não escuta essa parte, vai pro banheiro. Né? Eu disse assim, Isa, eu preciso que tu lave a louça e lave seus tênis, porque você vai viajar nas férias. Ponto. Só isso, uma tarde inteira pra fazer isso, tá? Aí tá. Cheguei em casa, a louça tava lavando, mas o tênis não, e eu fiquei tão brava com aquele tênis, porque eu já tava cansada. Eu estava no meu esgotamento, né? Aí, de repente, eu olho pro lado, a sacola de lixo estava no lugar errado. Daí eu comecei a ver vários defeitos e aquilo me deixou tão chateada. Eu não acredito que tu fez isso, Isadora. Eu fiquei muito chateada contigo. Você deveria ter feito teu tênis, isso aqui. Eu me exaltei e eu fiquei... Só que daí eu fui pro quarto e eu disse, por que eu falei daquele jeito? Podia ter falado de outro jeito. Eu falei daquele jeito porque eu estava cansada. Mas sabe aquela consciência? Aí vem o orgulho. Não, mas ela tá errada. Ela tá errada, eu só dei 2 funções pra ela. Então ela tá errada, eu não vou pedir perdão. E eu fiquei lá no quarto, né? E a gente tem um trato lá em casa. E isso veio eu e Diego, e agora a Isadora vindo junto também. É a mesma coisa, que é, não se põe o sol a vossa ira. Né? Ninguém lá em casa dorme brigado. É uma regra nossa de casa. É um princípio que a gente determinou em família. Na mesa, a gente fez um documento, inclusive, do que pode, o que não pode, o que é aceitável, o que não é. Erguer a voz um com o outro não pode. Tem umas coisas que não pode. E dormir brigado é uma que não pode. E aí eu me lembrei disso. E disse assim, tá, então eu vou pelo menos me acalmar um pouco. E aí fui ler. Tal. E o senhor falou muito comigo naquela palavra, mas não tinha nada a ver com esse assunto. Mas aí depois eu disse assim, quer saber, eu vou lá. Porque eu acho que é o exemplo que muda algo, né? Se eu hoje posso pedir perdão pra ela, quem sabe isso ela reproduza nos filhos, ou até conosco ali dentro de casa, enfim. E a Isadora é uma filha maravilhosa, não tenho nada pra falar dela. Ela sempre deixa tudo organizado. Foi aquele dia que eu estava cansada, enfim, né? E aí, cheguei, eu fui lá, daí quando eu vi ela tava lá limpando o fogão, que ela tinha esquecido do fogão. Ela limpando toda, tipo, tristinha, assim, sabe? Disse assim, meu amor, me perdoa. Abracei ela, a gente chorou junto, e aí foi tão gostoso, sabe? Pra mim foi maravilhoso, porque eu sou uma pessoa muito orgulhosa. E eu vejo que muitos pais acham sinônimo de fraqueza, porque eu me sentia assim, sabe? Eu sei que ela não é de sangue, né? Mas é de coração e é a mesma coisa, eu crio, enfim. E eu me sentia, cara, se eu fizer isso eu vou ser fraca, parece que eu tô menos que ela. Ela tem que me respeitar. Você vai se rebaixar porque eu sou a de alguma mãe, forma. que tô aqui, eu sou a dona da casa, tem que ser do meu jeito. Peraí. Mas qual é o ensinamento de Cristo em relação a isso? O que Deus me ensina? E se eu não ensinar a minha filha, se eu não tratar... E olha que interessante, agora mais uma coisa que o Senhor vai me lembrando, vai me trazendo à memória. Existiu um livro que é O Despertar da Leoa, você já leu? Da Lisa Bever? Leia, é maravilhoso. E teve uma parte do livro que dizia assim, que as leoas, olha que forte, as leoas na hora da caça, elas mostram a garra, elas são garra, né? Mas dentro da sua casa, elas recolhem as garras para dar carinho ao filho. Dentro de casa recolhe as garras. E eu vejo que muitas mulheres estão invertendo os papéis. Estão com a garra dentro de casa, matando todo mundo, filho pro marido, sendo agressivas e né? Desesperadoras para serem aceitas. Super mansinhas e maravilhosas. E eu disse, uau, como precisamos aprender. Como a leoa. E a gente educa os filhos para os relacionamentos futuros também. Futuros, com certeza, com os outros. Porque a forma, se você cresce em um ambiente onde você é agredido, onde você
enfim, né, Abusado, sim. emocionalmente, etc. Todas as Você vai formas. ser muito mais tolerante com outras pessoas também, né? Empatia, Esse meu compaixão. é aquele, a gente muitas vezes relacionamentos que a gente vê de disfuncionais e tal, a gente escuta, vocês devem escutar também, né? Mas a gente escuta Sim. muito aquele, pelo menos ele não me bate. Sim. Ou seja, só não, né? Eu vou aceitar isso e tá ou bom. enfim, vai, né? Então a gente educa muito também para isso, né? E eu vejo que a Giovana, às vezes, ela até, daí às vezes alguma coisa que ela faz ali que eu falo, e eu falo com a voz, né? Mas é porque eu não sou de gritar. E Só mais incisiva, né? sim, só falo com mais autoridade, assim, tipo... aí ela, por que você gritou aí depois ela, você gritou comigo. Aí eu, tá bom, desculpa. Aí só pra ela, né, tá bom, desculpa. Mas então você ensina, sim, porque se você é maltratado e agredido pelos seus pais, o que é você ser também por uma pessoa que você gosta, que você às vezes nem gosta, mas tem uma dependência. Sim. Mas é isso. Nossa, que forte, né? E hoje, assim, como é que você, agora falando pra alguma mãe, né, que tá nessa mesma situação que você passou passou por agressões, você passou por tudo isso, e tem tudo a ver com o que a gente estava falando da Leoa, enfim. Nesses erros que você teve com a Yasmin e hoje com a Giovana é diferente, o que você falaria para sua mãe? Que tipo de conselho você daria para uma mãe que está ouvindo o Tete a Tete hoje? Então, eu fui agredida e eu agredi também, né? Eu repeti o ciclo. Mas, assim, não precisa ser da mesma forma, né? Tem uma história que, não sei se você já ouviu falar, que a mulher, ela sempre assava o peixe, tirava a cabeça e todo mundo falava que era delicioso aquele peixe e tal e tal. E aí foram perguntar para ela, né? Perguntava, qual a receita do peixe? Aí a avó fazia, a mãe fazia, a filha fazia, todo mundo repetia aquele mesmo processo, né? E foram perguntar para a avó qual era o segredo daquele peixe que era delicioso. Aí ela falou, por que é tão gostoso? Não, por que ela tirava a cabeça do peixe? Qual que era o segredo que ficava mais gostoso? O que era? Ela falou, não, gente, eu só tirava a cabeça porque não cabia na minha forma. A minha forma era pequena e não sabia. Então, assim, você todos não... reproduziram sem reproduzindo sem saber o que você está fazendo, né? Então, é você parar e você analisar por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Será que eu estou repetindo aquilo que, porque talvez lá no meu inconsciente eu acho que, assim, eu não fui tratada com amor, eu acho que talvez lá no fundo eu acho que a minha filha também não merece porque eu não tive? Ou, né, por que eu faço isso? Porque simplesmente eu estou repetindo ali a receita do peixe? Por quê? E é possível você mudar, né? O domínio próprio, autocontrole, é possível. Paciência. E todos esses outros, meu Deus, atributos, né? E assim, agora falando, né, do encontro com Jesus, como que você se vê agora, o antes e depois de Cristo? Assim? Nossa... bom, eu falei que eu vou mandar fotos, né? Enfim, vocês vão ver assim a mudança nas fotos, o pessoal vai ver no final, né? Parece a mudança é absurda, da água pro vinho. Às vezes eu falo, conversando com as pessoas, eu falo, que eu bebia, que eu não sei o que, as pessoas... Nem imaginam, né? Isso que você falou até de, não, de você, eu nasci assim, eu vou morrer assim, ou algo parecido. Muitas vezes as pessoas falam isso, né, de você mudar a sua história, né? Claro, o Senhor muda, mas Ele dá os frutos. Amém. Você escolhe se você vai usá-los ou não, né? Então, às vezes as pessoas falam, eu falei, né, que eu sou colérica, a gente até brincou, e tem pessoas até que falam que eu sou fleumática. Sério? Aí Yasmin falou até que já falaram para ela que achava que eu era fleumática. Eu tava não. Nada a ver. Não, mas assim, mas é importante você saber os seus ímpetos, né? Porque esse é um ímpeto que tem que ser ou dominado ou, né, transformado mesmo por Deus. Porque esse é um ímpeto que na hora da raiva, na hora do desespero é como você vai reagir, geralmente. Sim, mas até as reações, isso são você treinar, né? Claro, disciplina. Claro. Então, ela falou até, não, mas enfim. O ser humano é adaptável, né? Sim. Então, é isso. Que legal. Então vamos ler, agora eu vou convidar você para abrir sua Bíblia em Mateus 5, do 14 ao 16, que diz o seguinte, presta atenção. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Por que esse texto, Gi? Quando você falou comigo, né, sobre o tete a tete, e aí eu pensei, fiquei, né, deu uma bugada, assim, e na verdade eu, tipo, não queria, desconforto, né? um É um desconforto, e você mexer, né, em Um situações, passado, trazer em coisas que lembranças, doem. você vivenciar novamente, você se expor, enfim, né, na hora eu fiquei, Será? tipo, né, não era o que eu queria, mas aí me veio esse texto em mente, é exatamente isso, é você mostrar aquilo que o Senhor fez na sua Eu vida, sou luz. sabe? Mostrar aquilo. Talvez a minha história possa transformar outras pessoas, né? E eu acho que esse é o lindo do Expor tete-a-tete, aquilo que expor, o porque não Senhor vai ficar mais nas fez, quatro paredes. sim. Agora abriu. Quem quer que veja, vai Pode ver. iluminar outras Tu pessoas, entendeu? E outras né? pessoas vão ser Aquilo iluminadas que... para que às vezes uma chave muda através de uma fala, de algo que foi liberado, né? Por isso que a gente fala que é um ambiente profético, porque é exatamente isso. Às vezes é uma palavra que muda. Tipo, caramba, já ouvia isso há muitos anos, mas agora fez sentido. Agora caiu a ficha, assim como foi tu, né? A virada de chave em algum momento, quem sabe seja o momento de alguém virar a chave através do teu testemunho. E esse texto, né? A luz, ele fala embaixo da cama, é esse? Que Isso, fala embaixo da cama. Uhum. Você coloca ali, você guarda aquilo só pra você, né? Fica ali, não ilumina ninguém, só fica ali guardadinho. Pra você. O propósito dele não é esse, o propósito é outro, né? E eu queria falar agora contigo rapidinho antes de terminar sobre a borboleta. Eu achei tão interessante, né? Que existe o processo, promessa e propósito. Os 3 P's, que são bem famosos, mas eu quero falar da borboleta em si. O processo da borboleta é o quê? É ser lagarta, ir ao casulo e virar a borboleta. A promessa dela é voar e alcançar lugares altos. E o propósito dela é polinizar, né, as flores e os ciclos de nutrientes, enfim. Então você vê que ela tem fases, né? E olhando hoje agora a história, e por isso que eu queria falar pra ti que eu vejo que era Deus mostrando esse papel, que ficava caindo, por que tá caindo? E tinha tudo a ver com você, porque tu falou assim pra mim no início, a minha história é uma história de superação. A minha história é uma de mudança, de transformação, tu usou essa palavra. E eu vejo que a borboleta, ela tem um grande processo de transformação, que muitas pessoas olham e acham, não vai dar nada, não vai ser ninguém, e de repente, através da vida dela, que ela permanece, né, na promessa, ela alcança o propósito dela, que é fazer aquilo que ela foi chamada para ser. E tem tudo a ver com a luz que você falou, né, que não é, o teu propósito não é ficar debaixo de uma mesa, o teu propósito está lá em cima para que outras pessoas vejam. Assim como essa lâmpada, não sei nem se aparece uma lâmpada aqui, eu acho que não, né, no cenário, mas existe uma lâmpada aqui em cima que é para iluminar nós que estamos aqui e quem está lá. E olha só que interessante. O processo nos transforma, nos habilita para a promessa e nos destrava para cumprir o propósito. Então, que essa palavra esteja sobre a tua vida, que você possa estar em constante transformação, porque é sobre isso, né? Que essa transformação que você está vivendo em Cristo, como mãe, como pessoa, como esposa, não termine aqui. Que a gente possa, daqui a uns anos, fazer um hashtag parte 2 com a Gisane, para contar mais testemunhos e mais os feitos do Senhor, porque eu sei que o Senhor vai usar você tremendamente, Gia. Não tenho dúvida que essa data, né, de 10 de janeiro, vai ser a chave para mudar algo na sua história, na sua vida ainda mais. Porque você foi forte e corajosa no pouco que Deus te colocou. E aí agora sobre o muito Ele pode te colocar, porque você foi fiel. Amém. Eu quero te agradecer pela tua presença, agradecer a você que está aqui conosco no 2º episódio do Tete a Tete. Então fique com as fotos da Gi, aí ver essa trajetória linda que ela contou e que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo Tete a Tete com a Pri.